Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dos Podres Pobre. Ficamos um tempo sem aparecer aí, né, sem gravar novos vídeos, mas isso foi porque eu assisti uns vídeos anteriores aí, os últimos que a gente tinha feito, e eu senti que a gente não estava adicionando valor de verdade para o canal, valor de verdade para vocês que estavam assistindo, porque eu estava fazendo uma análise muito rasa das empresas, estava pegando o site sardinesco aí e só falando de indicador. E eu acho que para você pegar um indicador e olhar e comparar uma empresa com outra, qualquer um faz, sabe? Indicador tá aí para todo mundo ver. Não é isso que vai te tornar um investidor melhor, não é isso que vai ficar olhando dividend yield, PL, PVP, ROI, ROIC. Não é isso que vai é, mostrar para você que uma empresa é boa ou ruim, né? Esses indicadores não são comparáveis de uma empresa com outra. E então, assim, eu acho que tava uma análise muito rasa, não estava entregando para vocês o que que era a minha proposta inicial. Então, eu tirei um tempo para pensar o que que a gente ia fazer, né? Tomar mais um fôlego aí, tentar dar uma remodelada. E agora eu vou começar uma série de vídeos falando como que eu faço, né, para escolher as empresas, qual que é o método que eu uso. E óbvio que não é nada é perfeito, né? É só uma forma de, eu vou tentar passar para vocês mais uma forma de pensar, de como, né, como enxergar as coisas para ver se às vezes isso atende vocês, né? Enxergar as coisas de uma forma diferente. E então preparei uma primeira aula aqui hoje e a gente vai falar sobre os tipos de empresas que existem, né? Eu já falei várias vezes, eu gosto muito do Peter Lynch. E ele tem um critério de classificação das empresas que eu acho muito interessante. Ele classifica as empresas em 6 tipos. Essa classificação dele não quer dizer que a empresa é daquele jeito, quer dizer que ela está daquele jeito. As empresas, elas passam por vários momentos no ciclo delas. Elas, vamos dizer, no começo, quando elas são pequenas, elas têm uma possibilidade de crescimento maior, então às vezes elas têm um crescimento mais acelerado. Quando o mercado vai se consolidando, elas ficam de crescimento lento. Elas depois, vamos dizer assim, ela pode ser uma empresa cíclica, que ela varia de acordo com o produto que ela vende, ela vai ter momentos bons, momentos ruins. A empresa pode, numa fase já madura, entrar num estado complicado, ou ela se endividou e ficou muito endividada e para de gerar valor para o acionista, começa a pagar só juros, e ela passa por um turnaround e volta a ser uma empresa de crescimento. Então, assim, as empresas elas têm vários momentos na vida delas, né? Então, essa classificação dele é uma forma de você tentar identificar em qual momento que a empresa está, para você ter uma compreensão sobre o que você está fazendo, sobre o que você deve esperar dessa empresa nesse momento. Então, vamos lá. Eu vou passar pelas classificações, depois a gente fala um pouquinho sobre o que esperar de cada uma delas e depois vamos pegar algumas empresas aí e dar exemplos para o pessoal. Então, a primeira classificação que a gente tem aqui, ó, quais momentos de empresa existem? Primeiro, crescimento lento, né? Empresa cresce de acordo com a economia ou população, poucas possibilidades de novas verticais. É uma empresa que já está em um mercado consolidado e que ela não enxerga formas de crescer mais. Ela vai crescer ali linearmente, né? É um crescimento mais aritmético. Ele vai ser de acordo com a população crescendo ou com o mercado endereçável dela crescendo, né? Então, são empresas que elas não têm aquisições para fazer ou elas não podem fazer aquisições. O que você espera dela então? Você espera um crescimento de acordo com o mercado dela, de acordo com a economia, de acordo com o PIB, ou de acordo com o que o mercado dela está crescendo ou contraindo, né? Essas são as de crescimento lento. Geralmente empresas já muito grandes ou mais consolidadas. Empresas de crescimento moderado, né? Ela cresce de acordo com a economia ou população, mas ela tem algumas verticais novas. Talvez um nicho que subiu, um nicho que surgiu, uma possibilidade de aquisição. Então, elas já são empresas já mais consolidadas também, né? Elas estão no meio termo entre o rápido e o lento.
mas que ela ainda tem alguma aquisição para fazer de uma empresa concorrente, ela está indo melhor do que as concorrentes, ela consegue comprar uma concorrente e entrar num novo mercado. Ou senão, por exemplo, ela já é líder no Sudeste e ela quer ir para o Nordeste, e aí ela abre um novo mercado no Nordeste, ou senão ela é consolidada no Brasil e ela quer abrir em outros países. Então, é uma forma da empresa, a empresa ela tem uma visão de como que ela pode crescer razoavelmente em um novo mercado. As empresas de crescimento rápido, elas têm muitas verticais de crescimento. Então, geralmente elas vão ter um mercado endereçável muito grande e elas têm muita possibilidade de adquirir concorrentes organicamente. Se elas colocarem recursos no próprio core business dela, elas vão continuar crescendo, crescendo, crescendo. É, e elas vão crescer muito mais do que o PIB e muito mais do que a, o crescimento da população, por exemplo. Essas classificações entre lento, moderado e rápido, quer dizer que uma é melhor que a outra? Não, não quer dizer. Também não quer dizer que a empresa vai ser rápida para sempre, nem lenta para sempre. É como eu falei, é o momento em que a empresa está. É uma identificação do momento em que a empresa está. Porque dependendo do momento que ela está, ela vai se comportar de determinada forma. É, e, e você vai esperar coisas diferentes dela, o risco dela vai ser diferente. Outro tipo de empresa, empresas cíclicas. Os ganhos ou custos dela variam de acordo com a oferta e demandas globais. Geralmente são empresas vinculadas a commodities, né? Já que a commodity, o produto varia o ciclo, né? É, e o preço das commodities vão variar de acordo com oferta e demanda, são empresas que vão ter esse ciclo aí. O ganho, por que eu coloquei ganhos ou custos, né? Porque algumas empresas, elas têm os custos vinculados a um produto de commodity. Então, quando essa commodity aumenta de preço, acaba sendo ruim para ela, porque comprime as margens dela, né? Já que os custos aumentam, você vai ter a margem bruta menor. Agora, em momentos que a commodity está mais barata, ela vai ter uma expansão de margem bruta, ela vai conseguir repassar uma fatia maior no preço para o consumidor, né? A diferença entre o que ela paga e o que ela vende vai ser uma diferença maior. Então, ela vai acabar sendo uma empresa cíclica mesmo. Cíclica também, apesar de não ser a commodity a receita dela. Agora, tem cíclicas que são puras, né? Que a receita é baseada na commodity, que são o caso das mineradoras, né? Das petrolíferas, é o caso das empresas agrícolas, né? Que o produto que elas vendem é um produto cíclico. Então, quando o produto estiver num preço alto, a empresa vai estar ganhando muito. Quando o preço do produto estiver contraído, a empresa vai estar ganhando menos. E os ciclos de mercado acontecem por quê? Né? Como eu falei, vários motivos, mas principalmente oferta e demanda. Você tem momentos em que vamos dizer assim, que nem agora. É difícil explicar sem exemplos, né? Mas que nem agora que as empresas, o minério de ferro está acima dos patamares históricos dele, né? O minério de ferro está aí seus 110, 120 dólares a tonelada. Várias empresas que eram ineficientes, né? Que o custo de produção delas ia ali para 60, 70, 80 dólares por tonelada, custo para tirar uma tonelada de minério era 80 dólares. Você tendo minério a 110, 120, passa a fazer sentido para uma empresa dessa que é ineficiente jogar minério no mercado, explorar minério. Então ela começa a funcionar e a partir do momento que ela começa a funcionar, o que acontece? Começa a ter mais minério no mercado. A demanda que existe começa a ser satisfeita por uma oferta maior. Com isso, o preço do minério cai e começa a matar as empresas que são ineficientes nesse meio do caminho. Até um ponto que só sobram as mais eficientes. Com o preço do minério lá embaixo, só sobram as mais eficientes. Passa a faltar minério no mercado, então começa a aumentar a demanda, o preço do minério começa a subir e as empresas menos eficientes voltam a funcionar. E com isso o ciclo é um ciclo contínuo, né, entre empresas eficientes e ineficientes que jogam
o produto no mercado. É a forma como a gente olha as cíclicas. Já estou indo lá para como olhar, né? Mas tudo bem. Empresas de turnaround são empresas que estão. O Peter Lynch não chama de turnaround, ele chama em recuperação. Eu coloquei turnaround aqui porque é o termo mais fácil de ver, né? Mais conhecido. Então, são empresas que estão em mau estado, que passam por alguma reestruturação que muda completamente seu cenário. Esse turnaround ele pode ter diversos aspectos. Pode ser que a empresa esteja endividada e faça uma chamada dos credores e organize uma forma de pagar suas dívidas. Ela, vamos dizer, ou uma empresa que entrou em recuperação judicial, ou uma empresa que tinha uma gestão muito ruim e mudou a gestão e muda completamente o foco da empresa, ou uma empresa que tinha ativos bons e ativos ruins e ela vende aqueles ativos ruins, paga as dívidas, fica só com os ativos bons. Então, assim, o turnaround, ele é muito difícil de você ver, principalmente para o pequeno investidor, e ele deve ser analisado caso a caso. Como eu falei, tem vários tipos de turnaround e os casos de sucesso são muito raros, né? A maior parte dá errado. A maior parte do que a gente acha que vai virar continua lá para sempre, a empresa continua daquele jeito mesmo. Eu acho que para o pequeno investidor é até complicado olhar turnaround. Empresas que têm ativos ocultos. O que são esses? São ativos subavaliados pelo mercado, esquecidos pela mídia e público em geral. Então, também difícil de ver, né, como o turnaround é a empresa que o Peter Lynch cita no livro dele, uma empresa que tinha uma fazenda, que se você fosse olhar o valor da fazenda, era muito mais do que a empresa valia. Então, se ela vendesse essa fazenda, ia pagar a empresa e ainda ia sobrar dinheiro para os acionistas. Então é isso, é uma empresa que às vezes que você não vai olhar a receita que ela está tendo, o lucro que ela está tendo. Você vai olhar os ativos dela, né? Ao invés de você focar na DRE, você vai focar mais no patrimônio da empresa, né? No balanço patrimonial e ver o que ela tem de ativos, né? E esperar algum grande acontecimento, né? Ou uma venda desses ativos, ou um reconhecimento do mercado por esses ativos. É outra forma de trabalhar. Então, vocês veem que está separado em dois grandes grupos aqui, né? Esse é um grupo que a gente vai olhar DRE, né? E eu entendo que a maior parte da carteira do investidor tem que estar nesse grupo aqui de crescimento lento, moderado e rápido. E você tem esses aqui, né? Cíclica, turnaround, ativos ocultos, que são empresas que você tem que olhar de uma forma diferente elas. E eu acho que se o investidor decide colocar alguma coisa do patrimônio dele nessas empresas aqui, né, tem que ser uma porcentagem pequena, principalmente nas de turnaround e ativos ocultos, porque podem ser coisas que nunca vão acontecer, né? Às vezes, dependendo do caráter da pessoa, do caráter não, né, mas da forma como a pessoa pensa, é melhor nem olhar para essas aqui de turnaround e ocultos, né? Então, segundo passo, para a gente identificar em que momento que a empresa está, né? O que a gente faz? Verificar o mercado endereçável. Qual o tamanho do mercado? Então, você sabendo qual produto que a empresa vende, qual que é o tamanho do mercado desse produto? Quantos bilhões que são movimentados? Vamos pensar assim, difícil não dar exemplo de novo, né? No final nós vamos dar exemplo, mas é fácil de entender. Vamos dizer que a empresa venda carros, né? No Brasil, quantos carros são comprados por ano no Brasil, né? Então você olha lá, no Brasil gira 100 bilhões, 50 bilhões em carro por ano, que são comprados todo ano, né? Então você sabe qual é o tamanho daquele mercado, você sabe qual é o tamanho que aquela empresa pode chegar. Esse é um mercado em expansão ou em contração? É um mercado. Tá aumentando o tanto de carro que é vendido no Brasil? Está diminuindo o tanto de carro que é vendido? São perguntas que você tem que se fazer quando você vai olhar uma empresa, para você saber em qual dessas três categorias aqui, né, ou de todas as categorias, que você vai encaixar a empresa. É um mercado novo ou um mercado consolidado? Isso aí, esse mercado que a empresa atua, ele já existe ou ele é um mercado que está sendo criado agora?
Por exemplo, o McDonald's, ele começou a servir café da manhã. É um mercado que já existe, o mercado de café da manhã existe, as padarias vendem, né? O McDonald's vendendo, ele vai conseguir atingir um público, vai roubar um café da manhã que uma padaria vendia antes, né? Mas a Vamos, por exemplo, vamos dizer assim, é um mercado novo esse de locação de caminhões, né? É um negócio que não existe. Ela tem a possibilidade de, ela está criando uma coisa. Agora, um mercado de joias, de ouro, já é um mercado consolidado, é um mercado que existe há 10 mil anos, né? E então, assim, perguntas que você se faz, né? Qual a fatia de mercado da empresa? Desse mercado já existente, ou que ela está se criando, quanto da empresa, quanto que ela tem daquele mercado? Para você até pensar se é possível ela crescer ou não dentro daquele mercado, né? Vamos dizer que uma empresa tem, como a Ambev, que ela já tem 55% do mercado, ela já tem uma fatia muito grande. Vai ser difícil ela galgar mais fatia. O próprio CAD não vai deixar. Agora vamos pensar numa empresa que tem 1% do mercado, que tem 0,5% do mercado. Ela vai ter muito espaço aí para crescer organicamente ou por meio de aquisições para conquistar espaço nesse mercado. E aqui, já falei, né, ela pretende ampliar sua fatia de mercado? Ela pretende ficar onde ela está? Ou ela pretende dar um passo adiante, né? Porque se ela quer ficar onde ela está, ela vai ter um crescimento aí lento ou moderado. Se ela quer crescer, ela vai ter um crescimento rápido ou moderado, né? Vai investir para isso. Então, se sim, como a empresa pretende fazer isso? Crescimento orgânico ou aquisições, que são duas formas da empresa crescer, né? Ela investe no que ela já tem, né? Por exemplo, se ela abre lojas, ela vai colocar dinheiro e abrir novas lojas dela, ou ela vai comprar as lojas dos vizinhos e alterar as lojas dos vizinhos para adequar esse modelo dela. Então, são formas de crescimento diferentes. Há algum outro mercado em paralelo a ser explorado? Foi o caso que eu falei aqui do café da manhã do McDonald's. Eles já serviam almoço e janta e eles passaram a oferecer café da manhã. Então, encontrou um mercado em paralelo que funciona para ela e que permite que ele cresça. A Vivara, por exemplo, que já vendia ouro e quis atingir um novo público, né? Quis atingir mulheres mais novas, vendendo prata, etc. Então ela encontrou um mercado em paralelo que é similar ao negócio dela, mas que ela pode crescer. A M Dias, que está tentando crescer em produtos de alimentação saudável, né? É um mercado em paralelo, que ela é pequena, mas que ela acha que tem vínculo com o negócio dela e que ela consegue crescer com isso. Não quer dizer que ela vai conseguir, né? Mas é uma forma de você parar e pensar sobre a empresa, entender a empresa, para você meio que classificar na sua cabeça, olha, a empresa parece que ela está nesse momento aqui. Feitas essas perguntas, terceiro passo, identificado o momento da empresa, né, você já parou, você já pensou, o que você tem que esperar dela? Por que você vai investir nela? Aí vai passar por sua decisão de investimento, né? Agora que você já sabe que uma empresa de crescimento lento, ela não tem verticais de crescimento, ela não vai crescer, por que você investiria nessa empresa? Então, essa é a forma como eu penso, vocês não têm que fazer dessa maneira, mas quando eu olho uma empresa, essa é a forma como eu vou analisar ela. Eu não posso pegar uma empresa de crescimento lento e esperar que ela dê grandes saltos na minha carteira e que ela multiplique por muitas vezes, né? Vamos dizer assim, eu não posso pegar uma Ambev e achar que a Ambev vai crescer 5 vezes. Por quê? Ela não tem verticais de crescimento suficientes para ela crescer 5 vezes, né? Então, quando eu compro uma empresa de crescimento lento, por exemplo, eu não quero pagar um valor muito alto por ela. Né? Eu espero que ela cresça junto com o PIB ou com a população ou junto com aquele mercado dela que está crescendo. Então, se eu pagar muito caro numa empresa dessa, eu vou demorar muito para ter um retorno sobre o capital investido nela. Mas são empresas que, em geral, trazem solidez para sua carteira. São empresas lucrativas e já consolidadas, então você pode ter tranquilidade com elas. Em momentos de crise, elas vão passar bem pela crise,
elas vão ter poucas variações nos preços, nas cotações, então vai te deixar mais tranquilo em momentos de estresse do mercado. Em momentos de euforia também, ela não vai subir tanto quanto empresas de crescimento rápido. Então elas vão ter poucas variações e elas vão te entregando um retorno ali gradual, lento e gradual. Empresas de crescimento moderado. Como já algumas verticais, podemos aceitar pagar um preço um pouco mais alto. É um mix entre segurança e baixo risco. Olhar como o crescimento é financiado e como retorna valor. Empresas são o que eles chamam de empresas de meio campo, né? Tem alguns analistas aí que falam, olha, essas empresas aqui de crescimento lento estão na defesa, as de crescimento moderado estão no meio campo e as de crescimento rápido no ataque. Essas empresas de meio de campo aí, de crescimento moderado, de meio campo, né? Elas já estão no mercado consolidado às vezes, mas elas encontram alguma maneira de crescer, ou elas vão fazer um investimento grande e com esse investimento crescer, ou elas encontraram um nicho novo. Então, são empresas que você pode aceitar pagar um pouquinho a mais por ela, porque ela vai te gerar um retorno já do que ela já tem, mas ela ainda tem um crescimento ali, um certo risco, né? E com esse crescimento pode ser que aumente o ganho que a empresa te dá, né? O retorno que ela dá, o EBITDA dela vai aumentar, o lucro dela vai aumentar, acima do que o mercado dela está crescendo. Empresa de crescimento rápido, alto risco, maior possibilidade de retorno. Essas empresas elas são muito afetadas por fatores externos, como câmbio, taxa de juros, etc. Em geral, elas vão ter uma alta necessidade de capital. Por quê? Ela está investindo no negócio dela, ela vai precisar puxar capital de dívida, ou vai precisar fazer follow-on e diluir os acionistas. Como ela vai ter uma carteira mais endividada, né? Uma estrutura de capital mais pesada, mais endividada, ela vai ter um risco maior para o acionista. A gente vê agora com a alta da taxa de juros que muitas empresas estão sofrendo, né? A cotação está apanhando porque o financeiro da empresa pesa e abaixa o lucro. Então o retorno para o acionista fica mais distante, né? Da mesma forma, quando as taxas de juros caem, ela consegue um crescimento mais rápido, ela consegue investir naquilo e o peso do capital é menor para ela, né? Então ela consegue atingir o crescimento que ela deseja numa velocidade maior, com um custo menor. Então, são empresas que você tem que olhar com muita cautela, né? Porque ela vai te dar retornos exponenciais, né? Ela vai ter o retorno do que ela já tem investido e ela vai criar novas formas de dar retorno, mas essa criação de novas formas de dar retorno, elas têm um custo, elas têm um risco. Então pode ser que essas empresas simplesmente deem errado, né? Pode ser simplesmente que algo externo a ela aconteça e acabe com o negócio dela e teu investimento foi para o espaço. Então, sabendo disso, né, quando você sabe disso de antemão, olha, a empresa está neste momento, ela está crescendo, ela vai fazer follow-on, ela vai captar dívida no mercado, você já decide se você vai aceitar isso ou não antes de entrar na empresa. E aí quando um evento acontece, como aconteceu recentemente, né, de alta de taxa de juros, que joga a cotação das empresas lá para baixo, ou o câmbio aumenta e a empresa é muito endividada em dólar, né, pode acontecer. Quando acontecem esses eventos, você já está preparado. Você entende por que aqueles eventos aconteceram, né? E você já aceitou que eles poderiam acontecer lá atrás. Você não toma aquele susto de, nossa, os juros estão subindo e está matando aquela empresa que eu coloquei dinheiro. Não, beleza, já sabia que isso poderia acontecer. E você vê se o plano dela mudou ou não. Você analisa, a empresa está falando assim, não, nós vamos pôr o pé no freio agora porque vai pesar, ou senão nós vamos continuar com o pé no acelerador porque a gente acha que dá conta. E aí você analisa o plano da empresa e você vê se ela vai dar conta ou não, né? Se vale a pena você continuar nela ou não. Empresa cíclica, o que você tem que olhar? Quanto que custa, como eu falei, né, as empresas cíclicas, em momentos de baixa da commodity, né, geralmente ela vai passar por dificuldade. Ela é competitiva? Quanto que custa para a empresa produzir aquele produto? Quando você pensa nas de petróleo,
Qual que é o lifting cost dessa empresa? Você tem aí PetroRio, PetroRecôncavo, ou 3R, se eu não me engano, que você tem o lift cost perto de $10 o barril ali de petróleo. Agora você tem uma Petrobras com 35. Você tem empresas internacionais aí que tem um lift cost próximo de 50, 55, né? Quão competitiva é aquela empresa? Ela passa bem por momentos de crise? Como que está a estrutura de capital dessa empresa no momento em que a commodity está baixa? Ela está com muita dívida? Ela está com pouca dívida? Em um momento em que a commodity está indo muito bem, ela está reduzindo o endividamento, ela está pagando suas dívidas, está aproveitando esse momento para deixar uma estrutura de capital mais leve para um momento que tiver mais difícil. Então estamos colocando aqui, ó, ela passa bem por períodos de crise, quanto custa, né? Que é o preço que eu falei para vocês, se ela é competitiva ou não. Ela possui vantagens competitivas contra outras do setor, ou seja, você compara ela contra outras do setor dela, né? Qual que é o preço da commodity nesse momento? Por exemplo, você olha uma Petrobras, uma Vale, né? Quanto que está a commodity delas? Está alto em relação ao histórico? Está baixo em relação ao histórico? Se a commodity dessa empresa baixar muito, ela vai continuar lucrativa, né? Eu já estou dando uma resposta, né? Porque a commodity de minério e de petróleo está lá em cima. Então, se o petróleo cair para 50, agora que ele está 120, se ele cair para 50, a Petrobras continua lucrativa? Qual que é o retorno que eu espero dela num petróleo a 50? A Vale, se o minério de ferro cair a 60, ela continua lucrativa? Qual que é o retorno que eu espero da Vale com o minério a 60? Né? Qual que é o preço médio do minério na história? Qual que é o preço médio do petróleo na história? Então você olha, o preço dela, ela tá barata porque o produto dela tá muito caro, ou ela tá barata porque ela realmente é muito boa, muito melhor do que as outras, né? Ou o preço dela tá um preço justo no momento em que a commodity está na mediana histórica. Então, a cíclica você tem que olhar dessa forma, né? Você tem que olhar sempre o produto que ela trabalha e como que ela passa em momentos de tensão, de estresse daquele setor e como que ela vai em momentos de bonança daquele setor também. Ela é competitiva o suficiente para passar por maus momentos? Perguntas que você tem que se fazer antes de entrar numa empresa cíclica. Empresa de turnaround, talvez o mais difícil de acertar, sendo um pequeno investidor. A maior parte das vezes estaremos errados. Se estiver confiante da tese, coloque muito pouco. Provavelmente estaremos errados 99% das vezes. Para o pequeno investidor, acho muito difícil essa questão do turnaround. Apesar de ser muito tentador, né? A gente ficar procurando turnaround, porque quando você vê um turnaround que dá certo, a empresa multiplica aí por 10, 15 vezes, né? Aí você fica olhando o gráfico lá e fala assim, caramba, se eu tivesse colocado aqui, eu tinha multiplicado meu capital por 10, 15 vezes. Mas eu vou ser muito sincero para vocês, a maior parte das vezes não vai acertar. É muito difícil para o pequeno investidor, para a gente ter as informações e conhecer de perto a gestão e ver o que está sendo feito, para falar assim, isso aqui é um turnaround que vai dar certo, é um turnaround que eu devo investir nele. A maior parte das vezes que você vê um turnaround que deu certo, ele já aconteceu. Né? Quando você olha uma... Não vou falar disso agora não, vou deixar para o exemplo. Vou deixar para o exemplo que vai ser mais legal. Que aí vocês vão entender do que eu estou falando. Ah, não, vou citar um turnaround. A Ering, por exemplo. A Ering era uma empresa com estrutura de capital completamente endividada, lá por volta de 2004, 2005, 2003, não lembro exatamente. Mas porque nessa época eu não investi ainda, eu comecei em 2008. Mas a Ering, ela ela refez o modelo de negócio dela, ela criou um sistema de franquias e foi vendendo lojas de franquias. E isso mudou a forma como a empresa trabalhava. Ao invés dela vender simplesmente as roupas, né, ela criou as franquias, ela vendia para franqueados e ela saiu de um momento que ela estava muito mal e virou uma empresa boa, uma empresa razoável, controlou a estrutura de capital. Ela passou por um turnaround no modelo de negócio dela que posicionou a empresa em outro estágio. Provavelmente naquela época, se você olhasse, não dava para você saber se ia dar certo ou não, se as pessoas iam comprar franquias da Ering.
se, se ela ia usar aquele dinheiro que estava entrando nela para pagar as dívidas. Durante é muito difícil você ver que o processo vai dar certo. Mas depois que acontece, é muito claro, né? Você fala, opa, a empresa mudou de estágio. E aí ela deixa de ser um turnaround, né? O turnaround acaba e ela vira uma dessas aqui. Ela vira um crescimento lento, um crescimento moderado, um crescimento rápido. Então, o processo de turnaround para o pequeno investidor é complicadinho, viu? Mas se você for fera neném e identificar alguma coisa que você tiver muito confiante, coloca um pouquinho ali, muito pouco, porque provavelmente você vai estar errado. E aí a empresa vai te dar uma lição de humildade aí no meio do caminho. Ativo oculto. Essas de ativo oculto, a gente tem que fazer conta, né? Tem que pegar o balanço patrimonial, olhar o ativo, ver quanto que você acha que vale. Né? Como eu falei lá atrás, que pelos ativos elas estão subavaliadas. Não necessariamente o ganho virado operacional, mas sim pela venda dos ativos pelo preço de mercado. Então, como o Peter Lynch falou lá, uma empresa que tem uma fazenda que vale mais do que o preço da empresa. Ou, vamos dizer, uma empresa, a própria Petrobras, né, que era cheio de campo de petróleo em terra, mas ela não era muito eficiente, né, em tirar o petróleo de terra e começou a vender esses ativos. Esses ativos, você vê, eles têm um valor de mercado muito alto, né, a empresa foi vendendo os ativos e colocando no negócio dela, no core business, ou pagando as dívidas dela, e a gente vê que esses ativos estavam ocultos ali no balanço da empresa, né? Enquanto eles continuavam na Petrobras, eles não geravam valor para o acionista, mas a partir do momento que eles saíam, eles foram gerando, né? Então, ativos ocultos, é muito difícil você falar que você vai colocar numa empresa só por isso. Geralmente, ele é complementar aos outros três lá, crescimento lento, moderado e rápido. Por isso que eu classifico nesses dois grandes grupos que eu falei para vocês, né? A gente olha a DRE, mas as empresas podem ter uma complementariedade aqui de cíclica, turnaround ou oculta. Por que essa classificação é importante? Identificando o momento da empresa, quarto passo, né? Identificando o momento da empresa, temos um guia de entrada e saída do ativo. Tomamos uma decisão racional do porquê entramos, definindo se assim devemos manter ou sair do ativo. Os fundamentos que justificaram a entrada se mantêm, ou seja, quando tem um estresse de mercado, tanto a empresa aumentou muito de valor, está bombando, multiplicou por 3 vezes o preço que eu comprei ela. É um momento de estresse, né? É um momento de euforia. Você vai pensar, você vai entender o que você esperava daquela empresa e se você vai continuar nela ou não. Porque você entende como que a empresa funciona, você entende por que você colocou dinheiro nela. Então, por exemplo, uma empresa de crescimento que tinha 1% do mercado endereçável dela e passou a ter 3% do mercado endereçável. Poxa, ela cresceu pra caramba, né? Ela cresceu 3 vezes. Às vezes, a cotação dela multiplicou por 3, 4, 5 vezes. E vale a pena você vender essa empresa? Ou ela ainda pode alcançar 30, 40, 50% do mercado? Ela ainda tem espaço para crescimento. Então você vai entender melhor se você vai continuar numa empresa ou não. Né? Ou, por exemplo, um momento de muito estresse, né? Às vezes a cotação da empresa, aí, várias empresas que eu tenho em carteira, que eu olho, eu vejo caindo aí, tá caindo 30, tá caindo 40, às vezes mais que 50%. E aí eu olho para a empresa e falo assim, olha, o que me fez entrar nela continua existindo, ela continua se propondo a crescer o tanto que ela queria crescer, né? Então, conhecendo isso, né, os fundamentos que justificaram sua entrada se mantêm, é mais fácil você continuar numa empresa ou se você continuar investindo nela em momentos de estresse de mercado. Os fundamentos que justificam nunca vão ser o preço da ação. É sempre o que a empresa te gera de valor e se ela continua entregando esse valor ou não. Tá entendido? Olha lá, seguindo esse pensamento, nos afastaremos de volatilidade de preço e teremos clareza e tranquilidade em momentos de euforia e estresse. O comportamento dos ativos tenderá a acompanhar seu momento e a boa compreensão
garante tranquilidade na tomada de decisão. Lembrando sempre que essas classificações aqui, vocês veem que elas são muito genéricas, né? Elas não são referências para você decidir se vai entrar numa empresa ou não. Elas são referências para você justamente entender e ter tranquilidade nos seus investimentos. Você não vai comprar uma empresa porque, não, eu só vou ter empresas de crescimento lento na carteira, eu só vou ter empresas de crescimento moderado. Até porque as empresas, né, como eu falei lá no começo, elas mudam de momentos. Elas às vezes crescem lento, elas identificam uma vertical e passam a crescer dentro daquela vertical nova. Ou elas têm verticais e crescem por 2, 3 anos aí, né, rapidamente, depois ficam estagnam, né, ficam paradas no tempo. Então, são referências para você identificar. E nenhuma empresa é 100% uma coisa ou outra. Ela não vai ser, como eu falei, ela não vai ser para sempre crescimento lento. Nenhuma empresa de crescimento rápido vai ser para sempre crescimento rápido. Uma empresa de crescimento lento, ela pode ter ativos ocultos dentro dela, ela pode ser cíclica. Então, nunca 100% uma coisa ou outra, né? As classificações não são... Tem hora que a gente olha uma empresa e fala assim, essa empresa aqui é crescimento lento ou é moderado? Ou essa empresa aqui é crescimento rápido ou moderado? Né? Elas não são classificações estáticas, né? É mais uma referência para você ter, sabendo que ela pode ter um pouquinho de cada coisa. Vamos fazer um exercício, então, de olhar algumas carteiras, né, e identificar em que momento que essas empresas estão. Então, vou pegar aqui alguns exemplos de empresas para a gente conseguir visualizar melhor sobre o que a gente estava falando, né? Pensando primeiramente nas empresas de crescimento lento. Qual que é a primeira que me vem à cabeça? A Ambev, né, que a gente até comentou. A Ambev já tem um mercado endereçável aí na verdade, ela já tem um market share de 50% do mercado brasileiro, né? O CAD não deixa que a empresa faça novas aquisições para crescer o mercado. Ela cresceu muito lá atrás comprando as concorrentes, né? Agora o CAD não deixa mais, então no Brasil ela não cresce mais. Como que a Ambev cresceria, né? Ela cresce com pequenas verticais, assim, criando novos produtos, tentando diversificar mais o número de cervejas. Agora ela está com um programa aí que chama BIS, que é um B2B, né? Que ela vende para mercadinhos os produtos dela por um aplicativo. E como ela tem uma rede de distribuição de caminhões muito boa também, ela oferece para outras empresas levar os produtos delas até esses mercadinhos e ganha uma margenzinha nisso aí, né? Ela tem o Zé Delivery, que é um B2C, que eu acho que é um B2B2C, na verdade, né? Business to consumer, que a empresa vai... É de entrega de bebida em casa, né? Você faz um pedido, vem de uma loja ou vem direto da Ambev uma cerveja, alguma coisa assim para uma festa, etc. Que é uma vertical pequenininha, né? Tá ganhando força. Ela tem mercados lá fora, né? Apesar de que ela poderia ganhar share nesses mercados lá fora. A Ambev tem um caixa gigantesco, né? Agora você pensa num câmbio aí de R$ 5 o dólar, eu duvido muito que a Ambev ia querer gastar esse caixa dela em real para investir em dólar lá fora, né? Que a perda ia ser muito grande, mas podemos dizer que num momento em que o real se apreciar frente ao dólar e ficar uns $1, R$ 3, a Ambev pode pensar, opa, vou gastar meu caixa agora, vou montar uma fábrica num país que eu não tenho fábrica ainda, aí na Europa, na África, não sei, e passar a vender cerveja lá. Isso seria uma vertical de crescimento, né? Mas nada declarado nesse momento. Então, uma empresa que você tem que entender como uma empresa de crescimento lento, né? Os bancões, por exemplo, você pega Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco do Brasil, Santander também. Você não pode pensar nesses bancos como que eles vão crescer muito agora, né? Um não rouba muito o mercado do outro ali. Eles têm pequenas verticais de crescimento, que são o quê? São
por exemplo, um seguro novo que eles não tenham ainda, né? As pessoas começam a fazer seguro de roupa, sei lá. E aí, nossa, tô inventando moda, né? Mas as pessoas começam a fazer um seguro que eles não vendem, seria uma vertical de crescimento, né? Passa a vender isso aí. Porque os bancos grandes, eles já têm os produtos deles muito bem definidos, né? Eles têm aqueles produtos financeiros, eles têm os produtos de investimento, os, os serviços que eles oferecem, e você vê, não tem verticais muito fortes, né? Como que um banco grande vai crescer? Ele vai crescer junto com o PIB daquele país que ele está estabelecido, né? O PIB aumenta, as pessoas têm mais recursos para colocar no banco, e aí o banco vai crescendo junto com aquele PIB ali. Mas você não espera uma vertical muito grande para aquele banco. A Petrobras também, ela soltou agora um, um plano de 5 anos, né? Para os próximos 5 anos, qual que vai ser o investimento delas? Se você olhar esse plano dela, é pouquinho investimento, a produção de petróleo dela vai aumentar aí uns 10% nos próximos 5 anos, né? Considerando que ela vai desinvestir, mais investimento em petróleo. Então não é um crescimento, né? A Petrobras é até interessante que eu classifico ela em três empresas, né? Como crescimento lento, ativos ocultos e cíclica, né? Porque ela é uma empresa que trabalha com commodities, né? Petróleo, e ela tem ativos ocultos também. Quando você vê esse desinvestimento que ela veio fazendo aí, né? E pagando a estrutura de capital dela que era muito pesada, você vê, a Petrobras era uma empresa que com essa exploração de campos terrestres, águas rasas, ela não era eficiente nisso, né? E ela está tirando o dinheiro desses ativos, que para ela não são muito eficientes, e colocando em pré-sal, que o lifting cost dela é bem mais baixo, ela diminui os custos dela, então vendendo esses ativos que para ela não servem, né, ela se torna uma empresa muito melhor. De certa forma, ela é uma empresa de crescimento lento, mas com ativos ocultos. Né? Ela gera valor para o acionista de que maneira? Saindo de ativos que não são bons para ela e colocando em ativos melhores. Então, crescimento lento você tem aí empresas que não têm um crescimento, grandes verticais declaradas de crescimento. Né? Elas não passam por isso. Né? E como que você... São empresas muito sólidas, né? Que elas já estão consolidadas no setor. E como que você ganha com elas? Né? Você ganha pagando barato, como eu falei lá atrás. Né? Vamos dizer uma Ambev da vida, que você vai pagar aí 15 vezes um PL, né? De 15 vezes, 16 vezes, não sei quanto que está, 20, já foi lá no passado. Hoje em dia deve estar uns 15. Se ela não tem grandes verticais de crescimento, o que você espera? Que efetivamente vai demorar 15 anos para você retornar teu dinheiro. Se isso está bom para você, tudo bem. Mas você sabe o que esperar dela. Você sabe que é uma empresa que não vai nunca te dar susto e que você vai colocar nela, você vai ter um porto seguro ali. Você vai ter teu dinheiro retornando dali a 15 anos. Se ela crescer com a inflação, vai ser um pouquinho antes disso. Se ela, alguma vertical de crescimento dela, dessas pequenininhas, ela acertar essa vertical, talvez melhore, né? Ela seja antes disso, né? Ou se surgir alguma vertical. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: saiba exatamente o que esperar da empresa que você está colocando e não se assuste se ela não te entregar um resultado diferente daquele, né? Você não espera que uma Ambev que você coloque vai triplicar em 5 anos a cotação dela. Não vai triplicar. Se a empresa não crescer 3 vezes, ela não vai triplicar a cotação. Ela vai acompanhar aquele crescimento que ela está tendo, que é um crescimento populacional. Né? A mesma coisa para os bancos. Os bancos grandes não vão triplicar também, porque o Brasil não vai triplicar o PIB dele nos próximos 5 anos. Isso não vai acontecer, esquece. Né? Então, você sabe exatamente o que esperar desse tipo de empresa. Não é que ela é ruim, ela é ótima, é uma empresa sólida. Mas você não coloca nela esperando multiplicar teu patrimônio nela. Você espera nela que ela vai passar por bons momentos na crise, né? Ela vai continuar sólida. Em momentos que o mercado crescer, ela vai crescer junto. Na crise, ela vai se sustentar. E elas vão bem, elas vão tocando, né? Elas vão dar uma solidez para sua carteira. Empresas de crescimento moderado. Eu consigo pensar em primeiro ponto aqui, uma Klabin, por exemplo. A Klabin é uma empresa que já vende aí
100% do que ela produz e ela tem aí um gatilho de crescimento, né, uma vertical de crescimento, que é o projeto Puma 2. Né? O que ela já tem estruturado, ela vende 100%. Quando o Puma 2 ficar pronto, né, ela vai vender os 100% que ela já vende mais o Puma 2. Né? Ela é uma empresa que cresce por arranques assim, né, de crescimento. Então, neste momento, a Klabin está em crescimento moderado, porque quando o Puma 2 ficar pronto, ela vai entregar esse crescimento e aí ela vai voltar a ser de crescimento lento, né? Se ela não tiver novos projetos engatilhados, né, o volume de produção dela vai ficar estagnado ali no que ela tem capacidade máxima de produzir. Né? Então, eventualmente ela faz uma aquisição pequena ou outra, né? Ela comprou a International Paper há uns 2 anos atrás aí, mas é uma aquisição pequena perto do volume dela. E é isso, é um crescimento, né, de certa forma, moderado. Você não espera algo explosivo na Klabin também, mas também ela não está com a produção dela estagnada. Né? A Engie, por exemplo, a Engie também já tem as usinas hidrelétricas dela lá, né, um gerador de energia, já tem um vídeo no canal aí também. Ela tem as gerações dela e ela está crescendo em novas verticais. Ela comprou a TAG da Petrobras, ela ganhou 2 linhas de transmissão, né, a Gralha Azul e Novo Estado, se eu não me engano, né, a Gralha Azul no Paraná e o Novo Estado lá no norte. Ela está investindo em energia fotovoltaica, energia eólica, com projetos novos, ela está sempre participando dos novos leilões. Então, assim, é uma empresa que também tem um crescimento moderado, né? E ela mantém o que ela tem e está fazendo novos investimentos, né? Nada que vai ser muito rápido, muito acelerado, mas que não está estagnado no tempo também. Então, outra que eu consigo pensar, Fleury, que é um case totalmente fora do que a gente pensou aqui, né, de Klabin e Engie, que são mais industriais, né? A Fleury, ela tem os laboratórios e ela identificou uma nova vertical de crescimento. Ela quer comprar clínicas de óleos, clínicas de fisioterapia, e ela está trazendo novas verticais para o mercado dela que fogem daquele core business dela de abrir laboratório. Né? Antes ela vinha crescendo muito organicamente, abrindo novos laboratórios, agora ela está abrindo novos serviços médicos que são diferentes do case principal dela, mas que estão interligados, né? Fazendo um hub de saúde. Então, ela está fazendo investimento nessa nova vertical de crescimento, que ela entende como sendo vantajosa para os acionistas. Então, nada muito explosivo também, mas também não está estagnada, falando que a Fleury não está crescendo. Né? Então, temos 3 casos aí. Uma muito legal que eu consigo pensar é a Raia Drogasil. Porque a Raia Drogasil lá atrás, ela crescia, ela estava com 1.200 lojas, ela abria 240 lojas no ano. Então, crescimento aceleradíssimo, né? Agora a empresa está com 2.400 lojas e continua abrindo 240 lojas por ano. Então, temos aí um crescimento, ou abrindo 120 por ano, algo assim. Temos aí uma passagem, uma transição de um crescimento rápido, né, para um crescimento moderado. A empresa não tem como ficar crescendo para sempre também. Ela já abriu nas capitais, agora ela está abrindo lojas no interior, né? Daqui a pouco ela vai abrir na Lua, pelo jeito que ela vai. Porque ela não para, né? Mas você vê que a partir do momento que a empresa vai criando um porte, existe uma resistência natural para ela continuar crescendo, né? E ela vai mudando de categoria entre um moderado, um lento, um acelerado e um moderado, né? Ou senão ela está num crescimento lento ali, crescendo junto, por exemplo, a Klabin, vamos dizer uma Klabin sem o Puma, ela continua ali, é um crescimento de acordo com a demanda de papel, né, de celulose, ela já vende 100% da produção dela. Se ela não criar uma vertical nova, ela é de crescimento lento. Se ela cria uma vertical, ela deixa de ser lenta e vira moderado. Então, as empresas, elas transitam entre esses momentos delas aí, tá certo? Então, vários setores aí para vocês pensarem, né? Crescimento rápido, essas aí são interessantes, né? Como eu falei, estrutura de capital muito pesada, geralmente, né? E com alto risco. Então, você pega o exemplo aí da Vamos, que eu já citei lá atrás, é uma empresa que tem 1% do mercado endereçável, ela está criando esse mercado de locação de veículos e ela está crescendo rapidamente, já anunciou um plano
na Simpar Day agora ela fez um anúncio que ela pretende crescer 6 vezes a frota dela nos próximos 5 anos. Imaginem quanto de capital que ela vai precisar disso no momento que a taxa de juros está alta, né? Então você pensa, opa, essa empresa ela pode crescer 6 vezes, interessante. Mas você tem que acompanhar muito de perto quanto que ela vai estar pagando de juros nessa dívida que ela vai captar, quanto que ela está tendo de retorno nesse crescimento dela. E se ela crescer 6 vezes, ela tem 6% do mercado, ela tem 5% do mercado, ela tem muito para crescer ainda, sabe? Então, é uma empresa que você olha assim que ela tem alto risco, mas alta possibilidade de retorno exponencial para o acionista também, né? É acompanhar o plano da empresa, se esse plano vai se desenvolvendo. Outra empresa que eu já falei aqui no canal, Lojas Quero Quero. Pô, a empresa, no plano de negócio dela, aí do ano passado, ela falou que vai abrir 15 a 20% de lojas esse ano. E você vê, a taxa de juros pegou ela em cheio. A cotação da Quero Quero saiu de R$ 25, caiu para 6,50. Por quê? No trimestre passado ela já teve prejuízo, né? Tá certo que é o pior trimestre do ano, né? O primeiro trimestre para a empresa é o pior do ano, mas pô, teve prejuízo. Você já, como acionistas, opa, vou ter que acompanhar isso aqui de perto. Ela tem uma proposta de crescimento muito grande, muito interessante. É uma empresa que hoje tem 400 e poucas lojas e que já tem 900 lojas relacionadas que ela acredita que ela consegue entrar nessas 900 cidades, né, endereçadas já. Opa, tem 900 cidades para eu crescer ainda. Então, um plano de crescimento muito agressivo, né? Mas você sabe que a empresa vai ser afetada por uma condição macroeconômica, por taxa de juros, etc. Então, é algo que você tem que olhar muito de perto, né? E ver, o plano da empresa mudou? Ela falou que vai parar de crescer agora, ela vai continuar crescendo. Até agora não parece que ela desacelerou, ela continua abrindo loja. Mas se essas lojas começarem a dar prejuízo, você fala assim, opa, ficou complicado, parece que o modelo de negócio da empresa não era tão sustentável assim, né? Ela passou por um momento muito bom aí na pandemia, mas o cenário da empresa não é excelente como foi no passado. Então, entender, né, que a empresa de crescimento rápido está num momento difícil. A mesma coisa a Pets. A Pets saiu com um plano de crescimento aí de 33% num ano. Ela tinha 100 lojas no ano passado. E esse ano ela falou que no final do ano ela quer ter 150 lojas, nos próximos 12 meses. Pô, a empresa está crescendo, não é nem 33%, né? É 50% de crescimento. É absurdo isso. E outra vertical que ela tem, né? Toda vez que ela leva uma loja para uma cidade nova, para uma região nova, a loja dela é um centro de distribuição. Então ela leva toda a parte online dela de venda digital para aquela região que ela não atingia antes. Então, um crescimento muito expressivo, muito rápido, mas com a taxa de juros alta, né? Você vai ver esse crescimento pressionado também. Ela teve que fazer um follow-on recentemente, eu acho, se eu não me engano, ela fez o follow-on aí, saiu uns R$ 18, R$ 19. Né? É uma empresa que está tendo que captar dinheiro para financiar o que ela se propõe fazer. A Log, que é uma empresa que faz galpão logístico, também já fizemos vídeo aqui no canal, ela está com um plano de expansão aí, que ela quer fazer 1,5 milhões de metros quadrados, 1,5 milhão de metros quadrados aí nos próximos, até 2024, né? É um crescimento muito rápido, mas que ela também é intensiva em capital, ela vai demandar um capital muito grande. Então, assim, vocês veem, né? Entendendo o momento que a empresa está, no momento de tensão de mercado, que nem o que a gente está passando agora, você passa tranquilo, né? Você olha para a sua empresa na carteira e fala assim, poxa, o que a empresa se propôs lá atrás, ela continua fazendo. Isso vai fazer com que a empresa mude de patamar. Ou você comprou uma Ambev, por exemplo. Você não espera que a Ambev vá te dar um retorno muito alto. Você comprou aquela empresa porque ela é uma solidez na tua carteira, né? É uma, você entendeu, deu para entender mais ou menos, né? O que você espera de cada empresa, dependendo do ponto que ela está? Vamos falar agora, por exemplo, turnaround, a gente já falou aí, né? Falando da Hering, a Forja Taurus. Forja Taurus lá em 2015 mudou o controlador dela e ela passou por uma reestruturação violenta, né? A empresa era uma empresa
que fazia por manufatura as armas. Vocês imaginem isso, ela tinha um produto muito ruim, as armas dela disparavam sozinhas, né? Uma arma que não pode falhar, né? E era feito manufatura. Aí a empresa, com a nova gestão, industrializou o processo, abriu uma nova fábrica nos Estados Unidos, né? Ela mudou completamente o modelo de negócios dela e o turnaround pagou as dívidas, né? Era uma empresa que se olhava a estrutura de capital dela, você fala assim, ó, essa empresa tem uma dívida líquida EBITDA de 15, 20 vezes, ela é impagável, ela nunca vai sair desse ponto. Ela chamou os bancos, ela renegociou as dívidas e chegou em um outro momento que ela está praticamente quitando a dívida dela. Se com a geração de caixa que ela está tendo, esse ano ela termina de pagar as dívidas. Então, ela passou por um turnaround. Mas lá em 2016, 2015, você não enxergava isso. 2017, 2018, talvez daria para começar a enxergar, mas você olha e fala assim, nossa, vou colocar dinheiro nisso aqui mesmo, sabe? Porque a maior parte dá errado mesmo. Fica parecendo historinha, sabe? Agora não, o turnaround já está concluído, já não podemos dizer que a Taurus é uma empresa de turnaround mais. O turnaround dela ela já fez. E, e, e aí agora você já pensa assim, poxa, a Taurus ela é crescimento lento, moderado ou rápido? Aí você vai ter que identificar os crescimentos dela, né? Ela já tem um mercado endereçável lá nos Estados Unidos, ela quer, por exemplo, ela é líder em armas. Ela fala, agora eu quero fabricar arma de calibre mais pesado, quero fabricar metralhadora ou fuzil. Opa, tem uma verticalzinha aí que se ela conseguir lançar essa vertical, ela entra no mercado que ela não é tão forte assim. Ou senão ela está fazendo uma fábrica na China, porque ela vai levar a tecnologia dela para a China, para a China não, para a Índia. Tem uma fábrica na Índia, opa, então tem uma vertical aí que eu tenho que acompanhar. E aí você classifica, né? Opa, isso aí, ela já é líder em arma leve, então crescimento rápido ela não vai ser, né? Porque ela já não tem muito para ganhar de mercado. Ela tem possibilidade de entrar num país novo, ela tem possibilidade de uma vertical de um produto que ela não vende ainda, né? Que é uma vertical paralela. Então, assim, vamos dizer que vai ser um crescimento moderado, né? Agora, se ela falasse, não, nós vamos ficar em arma leve, o estágio que a gente está aqui é suficiente para a gente, nós não vamos abrir essa vertical de armas novas, não, nós não vamos para a Índia, nós vamos continuar vendendo no mercado que a gente já tem. Ela vai te dar o retorno, né? Conforme o mercado dos Estados Unidos do Brasil continuar vendendo. Se ficar estagnado, né, a venda de arma, ela vai ganhar o tanto que ela ganha agora. Se crescer a venda de arma, ela vai ganhar mais. Né? É um crescimento de acordo com o mercado, é um crescimento lento. Então, eu colocaria aí que ela está entre um crescimento lento e moderado, né? No meio do caminho aí, porque as verticais não são verticais tão imediatas e nem muito grandes também. Então, vamos lá, já passou o turnaround, né? Falamos aí de dois cases de turnaround. Teve uma outra que, se eu não me engano, é a Inepar. Ela tinha uma parte de carbocloro. Gente, não tenho certeza, porque eu não estudo a Inepar, mas ela passou por um turnaround aí em 2014, se eu não me engano, 2015 também, que ela vendeu os ativos dela que davam prejuízos, que eram menos eficientes, pagou as dívidas e ficou só com um ativo bom pra caramba. E fez um turnaround, né? É outro exemplo. Até podemos dizer que eram ativos ocultos, né? Um ativo oculto, porque esse que ela ficou de carbocloro é um ativo muito bom e os outros eram ruins. Ela vendeu os ruins, ficou com bom, pô, pegou aquele ativo oculto dela ali e passou a gerar valor para os acionistas. E ativos ocultos, que eu falei que você tem que fazer conta, né? É um exemplo, por exemplo, a Enalta, que já fizemos vídeo aqui no canal também, que a gente fez continha, né, de quanto que a empresa valia. Você vê, a empresa tinha um valor para receber lá, que era uma bolada para receber. Na época que eu fiz o vídeo, se você olhasse o preço da empresa, a empresa estava valendo tipo 2,5 bilhões, sabe? Um negócio assim, absurdo. Aí você vai olhar o caixa da empresa, a empresa tem 1 bi de caixa, sabe? E ela tem alguma coisa para vender ali que vai dar um retorno muito grande. Ela vendeu o que ela recebeu, ela não tinha para onde investir, distribuiu dividendos para os acionistas e pronto, né? Vendeu aquele ativo que gerou um valor oculto para os acionistas, né? Se você não estuda a empresa lá de trás, você não vê que ela tem esse ativo. Difícil de identificar um ativo oculto também. Outra forma que eu gosto de ver ativo oculto é assim, por exemplo, você pega as construtoras agora,
ou que estão sendo negociadas a menos do que os prédios delas valem, né? Então, eu até fico num dilema, assim, poxa, a pessoa vai comprar um apartamento ou ela vai comprar uma empresa que vende um apartamento? Porque se ela comprar a empresa que vende o apartamento, ela paga metade do preço que ela pagaria no apartamento, porque a empresa está sendo negociada a meio vezes o PVP, né? Então as empresas de construção civil, né, não só elas vão ganhar ali pelo business dela, né, pela forma como elas já geram valor, né, que é a compra e venda a construção e a venda dos apartamentos, né, a incorporação imobiliária, como ela também te gera valor por estar sendo precificada abaixo do que os produtos dela em estoque valem. Se você pegar o que essas empresas têm em caixa e o estoque delas e os recebíveis, né, e elas venderem todo esse estoque e se somar com o caixa e recebíveis dela, você tem mais do que o que as empresas estão valendo. Então, se boa parte delas, né? Obviamente que algumas empresas podem destruir valor para o acionista aí, né? Vamos dizer, se a empresa uma empresa dessa para de funcionar hoje e fala, não, não vou mais construir, só vou entregar esse dinheiro que eu tenho em caixa para os acionistas, vou vender os apartamentos que eu tenho prontos já aqui, vou entregar para os acionistas e vou parar de funcionar. A empresa te dá mais dinheiro do que você pagou nela. Então, um caso aí que para mim eu classificaria como ativo oculto, né? Então, além de olhar, lógico que eu não olho só esse ativo oculto, porque tem empresa que vai destruir valor, né? A empresa, ela pode até valer menos que o caixa dela, mas se ela pegar esse caixa e investir mal ele, ela vai estar destruindo o valor para o acionista. Então, obviamente que olhar simplesmente assim que ela vale menos do que o patrimônio é uma análise muito rasa. Como eu falei, gente, isso aqui é um guia para você entender em que momento que a empresa está e o que você espera dela. Não é uma definição completa, né? É a primeira etapa de um estudo, é essa classificação da empresa, em que momento que a empresa está. Tá entendido, galera? Acho que falamos bastante aí. Tô vendo que durou mais de uma hora, eu achei que eu ia falar uns 20 minutos, mas espero que tenham gostado desse formato novo, né? Vou preparar uma outra aula aí que a gente vai evoluir nesse estudo das empresas aí. Nós vamos falar sobre verticais de crescimento, né, que são crescimento orgânico e inorgânico, algumas classificações aí para vocês entenderem como que as empresas estão crescendo e funcionando, se ela é asset heavy ou asset light, se a empresa... Bem, então, vamos falar sobre classificações nesse sentido aqui para vocês entenderem mais sobre a empresa. E são coisas que não tem nos quadros desses sites. Se o investidor entender esses conceitos que eu estou falando aqui agora, ele vai se tornar um investidor melhor, um investidor mais tranquilo, que vai conseguir passar muito bem por momentos de estresse de mercado, como esse que estamos vivendo agora, e momentos de euforia de mercados também, que é tão difícil de passar quanto os momentos de estresse. Beleza? Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima.